Muito bem, pessoal, tudo bem? Bem-vindo ao meu canal Ruka Victor da Quantum Light. Eu me chamo Pedro Victor e aqui daremos continuidade à aula abordagens transdisciplinares psicoterapêuticas à psicose. Certo? Eu gostaria de acrescentar, depois de tudo que eu já falei sobre essas abordagens, que a associação livre do sujeito psicótico está alienado, certo? Existe uma alienação inconsciente, como, por exemplo, fazer as significações, as interpretações através dos sensos ou pelos ouvidos, né? O que se ouve, ou pelo que se vê, ou pelo que se fala, certo? Primeiramente, gostaria de dizer para vocês que vamos partir das interpretações auditivas que são delirantes, certo? E nesse rumo a gente temos, né, essa cadeia significante de delírios, né, do alter ego, no qual interpreta e ali segue cego, né, do que é real, certo? Porque o sujeito psicótico também é um sujeito talvez multifacetado com hiperatividade. Então essa energia extra do sujeito psicótico não está canalizada, né? Não está libidinalmente correta para que se possa ter uma vida saudável, uma vida mental eficaz, porque a alienação ela parte da suposição de que as interpretações estão normais. Mas quando se ouve e se interpreta algo alienado principalmente pelo senso crítico, pelo senso não crítico, né? Quer dizer que existe uma raiz podre, né? E essa raiz podre nós vemos lá em Deleuze, Capitalismo e Esquizofrenia, 1014, de que esse rizoma volta como um ritornelo, né? O ritornelo, ele é uma sigla musical de repetição, né? E aí o sujeito psicótico constitui o seu mundo fantástico. Esse mundo fantástico do sujeito psicótico, ele é uma ilusão. E essa ilusão é o real do imaginário. O sujeito psicótico não para de significar a sua vida através dos sensos, mas ele tem um deslocamento de que no seu eixo, no seu espectro psicopatológico, no seu espectro existencial, há uma certa vazão, uma certa incongruência com a racionalidade do senso crítico. E essa racionalidade do senso crítico está intrinsecamente relacionada com a inteligência emocional. O sujeito psicótico, ele foraclui porque ele rejeita a realidade. Ele está significando, está criando sentidos, né? E esses sentidos não são críticos, não são a partir do senso crítico, ok? O sujeito psicótico geralmente pensa que está ok, mas não está ok. Porque se estivesse ok, não estaria criando as suas fantasias, certo? As suas fantasias inconscientes, as suas fantasias não percebidas, certo? Existe ali uma certa compulsão também, no qual leva o sujeito psicótico ao delírio, certo? O delírio de que as suas superinterpretações através dos ouvidos estão sendo a voz
do sentido, né, auditivo, mas não quer dizer que esse sentido auditivo ele é real. Eu vou contar para vocês o que é real. O real é o aqui e agora. Por exemplo, está tocando música do outro lado da rua, no quarteirão, dá para ouvir. Mas não significa que eu estou lá ouvindo a música. Entendeu? Isso daí, para o sujeito psicótico, já abriria uma brecha. E essa brecha seria o imaginário, a possibilidade, a especulação. E nessa especulação, o sujeito psicótico, como exemplo, né, como hipótese, né, como suposição aqui, se tratando de um psicodrama, né, estaria, né, criando senso, criando significado. Não. Por exemplo, eu estou aqui agora, não há nada mais verdadeiro e recíproco e resiliente e observável do que a própria questão do aqui e agora. E nesse aqui e agora é que é o mais importante. O aqui e agora da psicanálise não é nenhuma catarse, né? Não é nenhum deslocamento. O aqui e agora ele é a consciência de que o sujeito está ungido. O sujeito está agindo na unção. O sujeito ele não está deslocando sua atenção. Por exemplo, a atenção dos ouvidos, a interpretação. Quando está ok, é porque você está focado, atento, concentrado. O sujeito assim, então, compreende que não existe nada mais além do que o aqui e agora. E esse aqui e agora, ele é a razão, a lógica, o puro pensamento lógico. Nesse puro pensamento lógico, a razão, sem criar, veja bem, sem criar multifaceta, sem criar multiplicidade semiótica, é que está no lugar do sujeito significante. O S1, como diz Lacan, o significante mestre. E o significante mestre, ele está numa posição de verdade, não é? O significante mestre está na posição de verdade. E o sujeito, ele é sujeito enquanto neurose verdadeira, neurose saudável, neurose de defesa. E essa neurose de defesa do capitalismo, do discurso do capitalista, tô com fome. É o que diz respeito nesse discurso, lá dos 5 discursos lacanianos, a própria inteligência, aos próprios dons, talentos da consciência, né? Estar consciente é estar presente, é o ser. E o ser, pessoal,
é o mais importante. Você é o que está, eu adoro utilizar essa palavra, eucaristicamente presente. A presença do corpo e do sangue do Altíssimo. Então, pessoal, já que agora foi entendido que existem maneiras de atenção voz, atenção enquanto voz e mente auditiva, a atenção enquanto voz e mente visual. Nós estamos aqui nesse senso. Ai, meu Deus, que fome. Chega meu médico, tá roncando. Nós estamos aqui presentes, né? Concentrados no meu discurso. Estamos aqui no corpo eucarístico, né? No corpo presente, no corpo do aqui e agora, para tratar com uma Gestalt terapia. E o que quer dizer isso? A Gestalt, ela vem a nos transformar para que nós possamos ter uma razão de consciência, de lugar e posicionamento neste lugar, no aqui e agora, da própria lógica e da própria ontologia a partir da lógica, do próprio se transformar, se tornar e não transtornar, ou seja, o transtorno quando tem uma atenção deslocada, seja ela a voz, por exemplo, a minha voz está para vocês, meus assistentes, queridos seres de luz. E a minha audição está aqui agora, o meu nariz está aqui agora, meus olhos estão aqui agora. E a Gestalt ela vai dizer através da Zen, ou seja, partindo da premissa da realidade, com a premissa do prazer, de que nesse aqui e agora, a Gestalt vai nos auxiliar a entender, a compreender, a institucionalizar de que não existe esse transtorno, não existe o transtorno, não existe a foraclusão, não existe o deslocamento foracluído. Perfeito? Não existe. É uma existencialidade, se for existir. E é aí que está o segredo. Porque não há mágica. Se você pensa que a mágica é porque você já está num quadro psicopatológico. Não existe mágica. Existe razão, ciência, consciência. E quando eu digo que essa situacionalidade ou situacionalidade, tanto faz, são duas palavras conceituais, né? De origem e direcionamento do sujeito para a iluminação. E a iluminação ela já se deu conta. Só basta que você, o sujeito psicótico, se desaliene, se desapegue do sintoma psicopatológico. Ora bolas, vamos lá.
patológico. Psique, psico, energia psíquica, patos, irracional, lógicos, lógica do irracional. Existe lógica no irracional, né? O logos do irracional, né? O antilogos, né? Ou seja, o anticristo. E é daí que a gente tem a chave do sucesso para renascer. Então, respire fundo. Nós vamos tratar a sua situacionalidade modal e do seu pensamento epistêmico para que você tenha uma boa aventurança, seja qual for a situacionalidade dos seus sensos, das suas emoções, certo? A paz, a paciência, a prudência, a sabedoria, a sensatez, a sagacidade, a determinação, o dinamismo e a doutrina. Qual é a chave do sucesso? Porque no imaginário não existem realidades múltiplas, mágicas, transcendentes à própria lógica da realidade que venha descortinar o sujeito. Isso é psicose. É mágica psicótica. É mágica, é a brecha. Quanto mais brecha você abre para o imaginário, o significante entrar no imaginário, o sintoma entrar no imaginário e ali criar o simbólico, o real, né? O real dessa significação patológica, psicopatológica, é que aí você se afunda. Se você prestar atenção, lá como diz Zizek, o gaze, ou seja, a contemplação, por exemplo, vamos utilizar essa palavra gaze, contemplação, que é aqui um vislumbre. Abriu o vislumbre, estou vendo algo, mas esse algo, deva eu saber que não existe. Quando nós acreditamos que existe o gaze, e esse gaze ele é uma propriedade de transferência, aí você tem a paranoia. Quando esse gaze do ego psicopatológico transfere e tem como retorno uma inferência se, aí você tem a neuropsicose. O gaze, vamos lá, o gaze e a gestalt do Dasein é o que vai nos ajudar a ajustar o ego e a mente saudável. A mente saudável, a saúde psíquica saudável, é quando nós não deixamos que nossas fantasias sejam parte da realidade, sejam ali o fantasma da realidade que diz
e dita totalitariamente o que é real na estrutura da singularidade do sujeito. Quando nós estamos plenamente concentrados, o multiverso da multiplicidade se esvanece. Existe um discurso crítico, um discurso crítico. E através desse discurso crítico, sem sintoma algum, que é possível elaborar o produto do desejo. E o desejo é uma manifestação do inconsciente. É uma estruturação do inconsciente. O desejo de ser amado, amada. O desejo de encontrar a pessoa certa. O desejo de ter a saúde mental em dia. O desejo de estar atualizado. Qualquer tipo de desejo, se a gente for tratar aqui uma psicoterapia breve, uma gestalt terapia ou a existencialidade a partir da Zen, ou seja, a partir do ser. Por exemplo, eu tomo consciência de mim agora mesmo, utilizo do meu mindset para criar o meu real, para criar minha realidade científica. Precisa dar brecha ao gaze, porque o gaze não existe. O gaze é simplesmente uma brecha, um vislumbre. Não existe. Nem para o ontológico, nem para o fenomenológico. Agora, se o sujeito psicótico pega, apalpa o gaze e tenta foracluir, porque existe ali um mecanismo, né, diabólico de foraclusão, aí é que você tem que recorrer à clínica para tratar desses assuntos, sejam eles quais forem, porque os seus sensos podem estar contaminados, certo? Estando com seus sensos contaminados e você recorrendo à clínica, você vai se livrar dos inputs, né, das entradas do intrapsíquico, e você vai começar a se libertar. A libertação está no aqui e agora. Não está no passado, não está no futuro, está somente no presente, no seu grau de reconhecimento com a realidade. A realidade é um tempo só. A realidade não está lá fora, no passado, ou lá fora, no futuro. A realidade está na capacidade hábil, célere, de processar informação e de criar e manter consciência, constância, estabilidade. Apesar de que tudo muda, apesar de que tudo se transforma, a realidade é uma só, a realidade é a verdade. Ou a verdade é a realidade, o corpo. Beleza? Muito obrigado por me assistir, meus queridos assistentes de luz. Fiquem com o absoluto e até a próxima.